Bom dia. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela sua graça em nossas vidas. Obrigado a Deus pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado a Deus por toda a sustentação, ó Pai, que o Senhor nos dá juntamente com a salvação. Somos gratos a Deus pelo seu Santo Espírito, que habita em nós, ó Deus, e nos direciona para aquilo que é a tua vontade. Somos gratos também, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai, porque é nela que contém os teus mandamentos e a tua vontade é expressa. Nos ajuda, ó Pai, a compreender aquilo que o Senhor quer, ó Deus, para a vida de cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, nos empenhar em buscar, louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por essa igreja. Obrigado, ó Deus, pela sua misericórdia. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço também em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos dar hoje continuidade ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento, e nós vamos entrar na segunda carta, pelo menos pela ordem aqui, né, da Bíblia. A segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo, né, na ordem bíblica, na ordem como ela está disposta no Novo Testamento, é a primeira carta aos Coríntios. É interessante que o critério utilizado para eles ordenarem as cartas era o tamanho delas, e não uma ordem cronológica em que elas foram escritas. A carta de Coríntios ela não foi escrita depois da carta de Romanos, enfim, antes de Gálatas. Essa não é a ordem da escrita das cartas. Você percebe que nós temos lá Romanos, depois temos Coríntios, primeiro e segundo, depois Gálatas, depois Filipenses. E as cartas paulinas elas vão diminuindo ao longo do tempo. Calma aí que eu estou sendo atacado aqui. Bom, irmãos, a carta aos Coríntios, agora vocês serão atacados. Me desfiz do meu problema, não quer dizer que deixou de ser um problema para vocês. Essa carta escrita aos Coríntios, é importante te ressaltar alguns detalhes, porque nós percebemos que tem muita coisa dentro dela, né, que está diretamente relacionada com o ambiente em que se vivia. Então a gente vai falar um pouco a respeito aqui do contexto em que ela foi escrita, mas antes propriamente de nós entrarmos nessas características culturais e regionais, seria importante nós pensarmos a respeito de um aspecto que é muito comum, né, dentro dos cristãos. Quando nós olhamos para as igrejas do Novo Testamento, as igrejas neotestamentárias, as chamadas igrejas primitivas, muitas vezes nós olhamos com certo saudosismo para elas, né? Falamos, que bom seria se nós estivéssemos nos primeiros anos da igreja, né? Nós tivemos. Normalmente a gente nos remetemos a Jerusalém, né? Porque lá em Jerusalém nos é relatado em Atos que havia uma grande comunhão, que eles repartiam pão e que não havia necessidade entre os irmãos, porque todos estavam ali vivendo uma comunhão muito próxima, né? Uma comunhão muito verdadeira ali no início. Mas nós nos esquecemos às vezes que outras igrejas também eram conhecidas como igrejas primitivas. A igreja de Corinto é uma igreja primitiva, ou seja, uma igreja dos primórdios do cristianismo. Nós vemos que tinha problemas na igreja lá em Jerusalém, como tem muitos problemas na igreja aqui relatada em Corinto. Quando nós lemos Apocalipse, por exemplo, nós vemos lá que foram escritas 7 cartas, e 6 cartas é de severa repreensão, né, por coisas que as igrejas estavam fazendo errado. Eles estavam se desencaminhando, eles estavam se desviando da verdadeira fé. Eles não haviam deixado de ser igrejas de Cristo. Cristo ainda agia pelo motivo pelo qual as cartas ainda eram enviadas àqueles irmãos, né, lá em Apocalipse. A carta era endereçada àquelas igrejas para que eles pudessem ser repreendidos, e dessa forma eles pudessem se corrigir no seu erro. Mas nós vemos que havia problemas, ou seja, aquelas igrejas também eram formadas por pessoas normais, né? Pessoas que sentiam as mesmas coisas que nós sentíamos, e pessoas muito fracas, como nós também somos fracos espiritualmente. A diferença que nós conseguimos identificar é que havia o governo apostólico, por assim dizer, havia os apóstolos. Os apóstolos eles eram homens comissionados por Jesus Cristo, com a autoridade de Cristo, para poder colocar em ordem todas as coisas.
Havia também a questão dos dons espirituais, mas nós vamos ver que isso poderia ser um problema, como era um problema na igreja de Corinto. Lá eles tinham a revelação divinamente inspirada. Deus falava diretamente com os homens ou inspirava eles a falarem. E eles tinham um problema por conta disso. Na carta de Coríntios nós vemos que aqueles irmãos eles conseguiram fazer confusão com todas as coisas, tanto as coisas ruins, como o pecado, que eles abusavam, como das coisas boas, como os dons espirituais, como a ceia do Senhor. Eles conseguiam distorcer tudo e fazer com que tudo aquilo que era para a bênção do homem, para a bênção do povo de Deus, se tornasse uma maldição ou uma coisa ruim, né, dentro do meio da igreja de Corinto. Então, assim, me faz pensar um pouco a respeito do que nós somos hoje e daquilo que a igreja primitiva era no passado. Hoje nós temos tudo escrito, nós sabemos o que tem que ser feito, o que não deve ser feito, até por conta dos problemas que aquelas igrejas passaram e a forma como o apóstolo lidou com essas questões todas. Corinto era uma região muito próspera, era uma capital culturalmente grega, onde havia polo intelectual e de idolatria a deuses pagãos. Era um centro comercial bastante próspero, porque todas as pessoas que faziam negócios necessariamente passavam ali por Corinto. Uma capital do entretenimento, onde havia vários tipos de entretenimento, principalmente entretenimento do tipo sexual, né? Corinto estaria mais ou menos como está nos nossos dias Las Vegas, né, nos Estados Unidos, que é conhecido como a cidade do pecado. Ela era conhecida mundialmente, todo o Império Romano conhecia Corinto, né, por conta da prostituição, por conta da sensualidade que havia ali. Então havia muitas coisas a serem feitas, havia muito entretenimento, nem todos eles necessariamente pecaminosos. Havia jogos similares aos Jogos Olímpicos naquela região, que acontecia de tempos em tempos, né, que era conhecido como um dos maiores eventos esportivos da época. E era uma região onde havia muitas pessoas, né? Ali havia estimado aproximadamente 500 mil pessoas morando ali naquela região. E 500 mil pessoas, quando nós pensamos, 500 mil pessoas, sei lá, Sudmenut tem quanto? 7 mil, 8 mil, né? 10 mil, 7 mil, né? 7 mil pessoas, era maior do que Sudmenut. Só que quando nós fazemos uma referência com uma cidade dos nossos dias, ela não é muito boa, porque naquela época não havia tantas pessoas. Você pode imaginar que no mundo inteiro não havia 8 bilhões de pessoas, ou 7 bilhões de pessoas, como nós temos hoje. Então, uma região onde tinha 500 mil pessoas reunidas, era uma metrópole grandíssima. Era uma das maiores cidades do mundo. Então, muita gente, muita riqueza, muito dinheiro, muito comércio, porque era um local de passagem, as pessoas estavam ali. E havia muita licenciosidade, corrupção, prostituição, imoralidade. Esse era o contexto daquela grande cidade, né? Uma cidade que cresceu demais, e parece que é um paralelo, né? A palavra de Deus, desde Gênesis, ela fala que multiplicou-se os homens e também multiplicou-se a iniquidade. Parece que onde há muita concentração de pessoas, naturalmente há muita concentração de pecado também. Multiplica-se exponencialmente a quantidade de pecado, e parece que era o que havia acontecido ali naquela região de Corinto. Nesse meio foi organizada uma igreja, né? O apóstolo Paulo ele chegou àquela região pregando o evangelho de Jesus Cristo, e algumas pessoas se converteram, e ali foi organizada uma igreja com o apoio ali do apóstolo Paulo. Nós temos o entendimento de que não somente Paulo foi para lá, mas Timóteo foi para lá, ele cita isso na carta. Um grande orador chamado Apolo também esteve presente naquela região, pregou o evangelho ali. Eles tinham conhecimento de Pedro, pode ser que Pedro estivesse ido para lá, mas isso aí a gente não tem como ter certeza. Mas o fato é que Pedro é mencionado na carta de Corinto, e eles conheciam Pedro, o apóstolo Pedro. Isso também era um motivo que eles, ao invés de ser para a bênção deles, eles estavam usando para o mal, né? O fato de conhecer Pedro, conhecer Apolo, conhecer o Paulo, era algo muito ruim dentro da igreja carnal de Corinto. Eles conseguiam distorcer a realidade ou aquilo que deveria ser uma bênção para eles. Dentro dessa igreja havia pecados como incesto, né, pecado de ordem sexual, litígios, ou seja, irmão processando irmão perante os ímpios.
Havia abusos com relação à liberdade cristã, havia abusos na celebração da ceia, e por esse motivo haviam muitos doentes e muitas pessoas que morriam dentro da igreja de Corinto, porque Deus mesmo estava julgando a igreja e promovendo a disciplina, uma vez que os próprios irmãos não julgavam as questões internas da igreja. E havia o abuso nos dons espirituais. Eles eram dotados de toda sorte de dons espirituais, uma igreja muito dotada pelo Espírito Santo de Deus, mas eles estavam fazendo mau uso daquilo que Deus havia dado a cada um deles. É algo que nós devemos também estar atentos, irmãos, uma vez que nós também somos dotados por Deus com várias capacidades, com vários dons presentes de Deus, e nós devemos fazer bom uso deles. A temática principal do livro de Coríntios é uma exortação à igreja. É um pouco diferente, por exemplo, da carta de Romanos ou Gálatas, por exemplo, onde nós vemos ali o apóstolo Paulo fazendo uma tratativa, quase que um tratado doutrinário, a respeito da salvação pela fé. E ali ele abordando vários assuntos pertinentes da salvação em Jesus Cristo. Aqui nós percebemos que ele logo de cara ele já começa a rogar aos irmãos para que houvesse união entre eles. É diferente porque ele faz uma exortação, é muito mais uma exortação do que uma exposição doutrinária. Ainda que, é claro, irmãos, se nós estamos vivendo no erro, isso naturalmente é resultado de uma crença errada. Se você tem uma crença correta na palavra de Deus, a sua vida vai ser moldada por aquilo. Agora, se você crê de forma errada em alguma doutrina bíblica, você vai viver de uma forma errada, porque você não está se coadunando com aquela verdade que foi pregada. Eu quero convidar os irmãos para ler o capítulo 1, versículo 11 comigo, onde o apóstolo Paulo faz essa primeira exortação aos irmãos. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele recebeu um comunicado, não se sabe exatamente como é que se fez isso, se foi por uma carta escrita ou se pessoalmente através de uma visita, mas pelos da família de Cloé, que também não se sabe se é um homem ou se é uma mulher, não existem outras referências a respeito dela. Chegou notícias ao apóstolo Paulo de que a igreja que ele havia organizado lá em Corinto estava com dissensão, divisão dentro dela. Parecia torcidas organizadas torcendo pelo seu próprio time e brigando por conta disso. Eles não se uniam, não se juntavam mais para fazer as coisas conforme Deus havia estabelecido, mas eles estavam criando facções dentro da igreja, mais ou menos como havia dentro do judaísmo, que havia os saduceus, havia os fariseus, e cada um deles tinha seus próprios escribas. Mas o apóstolo Paulo e o evangelho de Jesus Cristo, ele fala a respeito de união e de um único corpo. E eles estavam fazendo justamente o contrário daquilo que a igreja foi chamada a fazer. E eles se arrogavam a respeito de Paulo, a respeito de Apolo e a respeito de Cefas, que é o apóstolo Pedro. É como se cada um daqueles que haviam sido convertidos pela pregação de um daqueles homens tivesse o adotado como seu padrinho e cada um deles estivesse vivendo de acordo com os preceitos distorcidos que eles tinham a respeito do ensino de cada um deles. Porque se tivessem entendido o ensino desses homens, certamente eles estariam vivendo em união, porque o evangelho que eles pregavam era o evangelho de Jesus Cristo. Mas não era isso que estava acontecendo na prática na vida deles. E eles estavam então se dividindo. E é o que o apóstolo Paulo fala no versículo 13. Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou seja, por que vocês estão brigando para dizer que são da minha parte ou são da parte de Apolo? Uma vez que quem morreu por vós não foi Paulo e não foi Apolo, mas foi Jesus Cristo. E que o corpo de Jesus Cristo não está dividido entre vós. Ele não vai ser dividido. Então, essa briga, essa contenda que vocês estão tendo, é uma contenda que não está de acordo com os preceitos do Evangelho de Jesus Cristo. E vocês precisam ser corrigidos a respeito disso. O apóstolo Paulo, quando ele chegou lá em Corinto, ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo antes de qualquer outra coisa. É claro que quando ele fala que ele foi lá com a intenção de pregar o Evangelho, e ele ficando um tempo lá, ele apresentou todas as características possíveis ali do Evangelho de Cristo.
É claro que ele orientou a igreja como ela deve ser regulamentada. O que o apóstolo Paulo normalmente fazia era organizar a igreja durante um tempo e depois ele mandava um de seus auxiliares, né, Tito, Timóteo, para que eles pudessem ir lá e estabelecer na igreja aqueles que eram os governadores ordinários dentro das igrejas, né, aqueles que iriam governar ali, liderar a igreja, que eram os pastores, os diáconos, né, os bispos, os presbíteros, enfim. Ele tinha um dom especial, o apostolado. Eles não impunham as mãos para que houvessem outros apóstolos. Ele organizava a igreja e fazia com que outras pessoas assumissem a liderança daquela igreja e, assumindo aquela liderança, eles pudessem ser conduzidos de acordo com os preceitos já ensinados pelos apóstolos, que era o Evangelho de Jesus Cristo. E o que estava havendo ali no meio deles? Aparentemente uma omissão por parte da liderança da igreja. Porque eles não regulamentavam aquela questão. Ou ainda pior, talvez houvesse mais de uma liderança e cada um deles estavam seguindo uma teologia, por assim dizer. Cada uma seguindo um homem, ao invés de todos seguirem a Jesus Cristo. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo qual é o caráter da sua abordagem juntamente àqueles irmãos, porque existia essa divisão e ele começa a explicar o que ele foi fazer lá em Corinto. Vamos ler o capítulo 2, no versículo 1. Ele diz assim: E eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E versículo 4: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele teve toda uma bagagem, né? Nós até estudamos a respeito da vida do apóstolo. Sabemos que ele era um homem erudito, conhecedor de pelo menos 3 línguas daquela época, né? Que havia aprendido aos pés de Gamaliel, o principal judeu professor da época, judeu de judeus, desde o seu nascimento, guardador dos mandamentos, guardador da lei. Era um homem muito erudito e que ele, naturalmente, como um homem erudito, ele também tinha conhecimento de técnicas de persuasão ou técnicas de falar em público, porque isso era algo que agradava aos gregos, persuadir pessoas através de um argumento racional. Ele detinha esse conhecimento. Só que quando ele foi ter com os irmãos lá em Corinto, ele deixa bastante claro que a mensagem que ele foi levar não estava baseada em sublimidade de palavras, ou seja, ostentação de palavras. Ele não foi para lá para demonstrar: olha como eu sou intelectual e como o meu vocabulário é amplo e como eu sou mais inteligente do que vocês e seria uma boa coisa se vocês me seguissem. Ele não fez isso. No versículo 4 ele fala que a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ainda que ele tivesse dentro do seu arcabouço várias técnicas passíveis de utilização, para que pudesse convencer o maior número de pessoas, ele tinha a preocupação e o cuidado de não fazer uso dessas técnicas para que ele pudesse pregar o evangelho de forma clara apenas e que a fé daqueles irmãos não fosse fundamentada em conhecimento humano. E o que os irmãos estavam brigando lá era justamente a respeito disso. Percebe que eles estavam falando, uns eram de Paulo, outros eram de Apolo. Por que havia isso? O Apolo era um grande orador. A Bíblia ela não fala que o apóstolo Paulo era um grande orador. Mas de Apolo fala que ele era um grande orador. Talvez daí nós possamos supor que o Apolo era melhor orador do que Paulo, talvez. E por conta disso, muitas pessoas estavam tendendo a seguir Apolo, como se Apolo e Paulo não tivessem o mesmo evangelho, como se houvesse uma divisão entre eles dois. Mas cada um se afeiçoava a um. Talvez Apolo fosse o melhor orador, mas Paulo fosse mais instruído, tivesse maior conteúdo. E aí as pessoas olhavam e falavam, não, porque Paulo falava a respeito disso, Paulo falava a respeito daquilo, e acabava havendo divisão dentro da igreja. Era uma questão de orgulho carnal, porque eles estavam olhando para pessoas e ele falando, eu quero ser relacionado com fulano, não, eu quero me relacionar com ciclano. Quando alguém falar a meu respeito, falasse, eu sou uma pessoa que segue a linha de fulano de tal.
quando na realidade eles deveriam seguir apenas a linha de Jesus Cristo. E era o que estava faltando naquela igreja. Talvez por conta de eloquência, talvez por conta de conhecimento, talvez por conta de intelecto, eles estavam se dividindo. É interessante nós observarmos que o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala que ele foi ter com os irmãos lá, ele fala que ele não foi com sublimidade de palavras, e na realidade ele foi numa condição bem precária. Versículo 3 do capítulo 2. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Quando nós lemos lá em Atos, antes do apóstolo Paulo chegar lá em Corinto, ele passou por cidades como Tessalônica e Bereia. Lá em Filipe, anterior a essas duas cidades, ele havia sido espancado. Aí ele fugiu para Tessalônica, lá ele pregou o evangelho, depois aqueles que haviam espancado ele em Bereia perseguiram ele até Tessalônica, ele teve que ir para Bereia. Chegando lá em Bereia, os irmãos receberam, ou pessoas receberam eles e começaram a conferir nas escrituras que aquilo que ele ensinava era de fato aquilo que estava escrito na palavra de Deus. De lá ele foi para Atenas, contendeu com os homens lá em Atenas, alguns creram, outros escarneceram dele, e por conta de todo esse histórico ele chega até Corinto. E aí ele chega dizendo que chegou em fraqueza, em temor e grande tremor. Então o apóstolo Paulo, aparentemente fisicamente, ele não estava na sua melhor condição. Mas nós vemos que quando ele se propôs a pregar a mensagem, a única coisa que ele se ocupava era de demonstrar àqueles irmãos, não com palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Porque o evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele é acompanhado de espírito e poder. Na época apostólica, ele ainda tinha os dons para poder demonstrar que ele era uma autoridade revestida pelo poder de Deus. Porque os homens comuns não podiam fazer aquilo que eles faziam. Curar pessoas, expulsar demônios. E ele havia demonstrado àqueles irmãos que ele era de fato um mensageiro de Deus. Mas o poder principal do apóstolo residia na sua palavra. Que não era propriamente dele, mas a palavra de Jesus Cristo pregada a ele. E essa palavra demonstrava o seu poder quando as pessoas, vivendo na impiedade lá em Corinto, eram convertidas a Jesus Cristo e deixavam a vida ímpia e seguiam a vida em piedade, querendo fazer aquilo que antes era contrário à sua natureza e à sua vontade. Essa é a maior demonstração de poder. E a demonstração de poder que a igreja ainda tem nos dias de hoje quando prega o verdadeiro evangelho. De pessoas ímpias tornando-se cristãs e vivendo de acordo com os preceitos do evangelho. A mensagem que ele levava para aqueles irmãos era a mensagem de salvação, capítulo 1, versículo 21, voltando só um pouco. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que ele levava era uma mensagem de salvação para aqueles homens. E a mensagem de salvação, aquilo que salvaria os homens, não era uma mensagem que era uma mensagem gostosa de ouvir pelo homem carnal, mas era uma palavra conhecida como a loucura da pregação. A loucura da pregação que no versículo 19 destrói a sabedoria dos sábios e aniquila a inteligência dos inteligentes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que na realidade todo aquele conceito, toda aquela estrutura de sabedoria humana, maximizada pelos gregos, que buscavam sabedoria, buscavam entendimento, eram intelectuais da época, foi totalmente destruída quando o evangelho de Jesus Cristo foi apresentado. Porque aqueles homens, eles buscavam sistematizar uma forma de salvação, mas a forma que Deus salvava era totalmente contrária à sistemática dos homens. E é por isso que ele fala que o sábio daquela época, ele foi contrariado. A inteligência daqueles homens que eram tidos como inteligentes foi aniquilada. Por conta do quê? Por conta do evangelho que ele pregava, por conta dessa pregação poderosa do evangelho de Jesus Cristo. Enquanto você olha para um judeu que esperava por sinais, sinais miraculosos, e pelo grego que buscava sabedoria, o apóstolo Paulo chegou a esse povo que estavam na expectativa de uma coisa e apresentou outra para eles. Apresentou um evangelho escandaloso e louco aos olhos daqueles que se perdem. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, o que as pessoas querem ouvir? E essa é a pergunta que nós devemos fazer nos nossos dias.
Naquela época, quando o apóstolo Paulo se dirigia àqueles irmãos, ou àquele povo, àquela população em Corinto, imersa em pecado, eles queriam duas coisas. Se ele fosse judeu, ele queria um sinal de Deus, assim como Deus abriu o Mar Vermelho uma vez, assim como ele mandou pão do céu, eles queriam mais um sinal. Se você é da parte de Deus, então faz descer pão do céu, faz o mar se abrir, né? Faz alguma coisa desse tipo aí que aí eu vou acreditar. E se você fosse um grego, ou seja, um gentil, não fosse um judeu, você ia buscar saber, me prova isso aí se é verdade. Prova para mim, com bons argumentos lógicos, de que tudo isso que você está falando é verdadeiro, de que você fala da parte de Deus. Quando nós viemos para o nosso século, né, que as pessoas se gabam por sermos mais intelectuais do que no passado, que é uma grande mentira, perceba o seguinte, nós temos mais conhecimento, né, de mais coisas, houve mais tempo e as pessoas descobriram mais coisas nos nossos dias. Mas a população, na média geral, ela é muito menos intelectual do que as pessoas do passado. Né? Ou seja, nós somos muito mais burros do que antes. Mas o que as pessoas querem? Elas não estão buscando mais sinais. Quer dizer, algumas buscam. Mas elas não buscam intelecto, inteligência, sabedoria. Elas querem ou sinais, ou elas querem prosperidade. Quando você se dirige para esse mundo, o que eles vão querer ouvir? Eles querem ouvir a respeito da prosperidade, da saúde, da riqueza, né, dos relacionamentos amorosos. Ou você pode ser daqueles mais radicais, você quer ver diabo sendo expulso, você quer ver, sei lá, cura, você quer ver várias coisas. Então assim, é isso que o mundo quer. E o que o apóstolo Paulo deu para eles? Uma mensagem que não se coadunava com aquilo que eles esperavam. Era uma mensagem que era escandalosa para o judeu, porque era totalmente contrária ao sistema judaico. Um homem crucificado era maldição para o judeu, e as pessoas e os próprios cristãos, eles eram conhecidos como devotos de um homem que havia sido morto pelos gregos. Vocês reverenciam um morto. É óbvio que o apóstolo Paulo, ele pregava a respeito de que Jesus Cristo era aquele que havia nascido de uma virgem, viveu uma vida perfeita, foi crucificado e morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Só que para o homem que ouvia aquilo, falava, é impossível um homem ressuscitar. E era nisso que estava fundamentado o Evangelho de Jesus Cristo. E aqueles homens, então, recebendo aquela mensagem, era uma mensagem escandalosa, e somente aqueles homens que eram salvos passavam a crer de fato na mensagem que o apóstolo estava levando. E o apóstolo Paulo, ele poderia se sentir um pouco constrangido com relação a isso. Porque imagina você largar todo o seu... o status que ele tinha, né, perante a comunidade judaica, e até perante os ímpios, cidadão romano, que era, para abraçar um evangelho que era tido como louco. Não é muito diferente nos dias de hoje. Se você fala que Deus criou o mundo, as pessoas vão dizer que você é louco. Nas escolas hoje em dia não se ventila a possibilidade de haver uma segunda possibilidade para a criação do homem. A única coisa que é apresentada é que o homem evoluiu das espécies. Enfim, essa é a sabedoria do mundo. Nesse sentido, nós vamos ficar mais uma vez com a loucura de Deus, em que ele formou o homem do barro. O objetivo do apóstolo Paulo em demonstrar que fazer essa demonstração da loucura do evangelho era justamente para mexer com a cabeça dos coríntios. Eles estavam lá se gabando, falando assim, olha só como é intelectual aquele a quem eu sigo. Olha como ele é sábio e tudo mais. E ele fala assim, não, a pregação que nós pregamos, irmãos de Corinto, é uma pregação louca para aqueles que estão fora. Para quem se perde, é loucura. Então vocês têm que colocar isso na sua cabeça. O evangelho que eu fui pregar para vocês não foi em sabedoria de homem, versículo 5. Por que ele não pregou coisas baseadas em sabedoria de homem? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ou seja, havia uma preocupação de que ele não arrebanhassem paulicianos para si, mas que ele pudesse arrebanhar cristãos para Cristo. E não fazer uma denominação dos paulinos, ou seja lá o que for. E nem os apologetas, talvez, né, aqueles que são de Apolo, ou os pedritos, né, aqueles que são de Pedro. Enfim, a intenção deles não era essa, a intenção deles era pregar Cristo para que todos fossem conduzidos a Jesus Cristo.
E aqueles homens conseguiam fazer a divisão. Parece muito com os nossos dias, né? Em que existe tanta divisão e tão pouco autêntico cristianismo, né? Hoje as pessoas não falam que são de Paulo, outros são de Céfas, não falam que são de Armínio, outros são de Calvino, né? Uns são batistas, outros são, sei lá, metodistas. Enfim, o importante é ser crente, verdadeiramente fiel em Jesus Cristo. A vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, versículo 5. Essa era a preocupação dele. Mas ainda que ele falasse a respeito daquela mensagem que para os homens que estavam fora era loucura, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ainda assim, o apóstolo Paulo, o que ele está querendo dizer aqui? Que a mensagem que ele estava levando para os irmãos não era uma mensagem falta de sabedoria. Podia ser loucura para aqueles que estavam fora, mas para os crentes era sabedoria, mas não a sabedoria dos homens, a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus oculta em mistérios, mas revelada aos crentes para a nossa glória. Eis aqui um ponto muito importante, irmãos, porque assim, o apóstolo Paulo, na apresentação do Evangelho, e o Evangelho é justamente isso. Quando você chega ao entendimento do Evangelho, de fato você entende que é sabedoria de Deus mesmo. Porque você percebe que a forma como Deus salva os homens, a forma como Deus salva os homens, irmãos, é uma loucura realmente para aqueles que se perdem. Às vezes nós mesmos lendo, depois de crentes, olhamos para aquilo e nós nos arrepiamos com tanta sabedoria de Deus. A forma como ele articulou, a forma como ele trabalhou, a forma como ele organizou, apresentou lá no Antigo Testamento, foi trabalhando até a consumação em Jesus Cristo e depois essa pregação acontecendo depois da ressurreição de Jesus. E nós olhamos para aquilo que Deus fez e ele fala, eu simplesmente aniquilei o orgulho dos homens. E eu encerrei todos os homens embaixo do pecado para poder usar com todos eles de misericórdia. Logo, não é o homem que corre, não é o homem que trabalha, mas é Deus que se compadece. Ou seja, Deus é o agente principal da salvação do homem em todos os aspectos. Ele planejou, ele arquitetou, ele executou e ele vai concluir o plano da salvação. E onde está o homem nisso tudo? O homem é alvo da misericórdia de Deus. E é por isso que o crente ele é grato pela obra que Jesus Cristo fez. Uma sabedoria oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. O próprio apóstolo Paulo deixa bastante claro, né? Lá em Romanos ele começa a explicar a respeito da glória de Deus na salvação, e ele não termina o texto, e ele irrompe em uma frase de glórias a Deus, né? De adoração, exaltação ao nome de Deus por conta de tudo aquilo que ele estava escrevendo a respeito da obra salvadora do nosso Deus. Isso é se gloriar na obra de Deus. É uma obra que não é conhecida pelos homens, e porque o homem natural ele não consegue compreender isso. O versículo 14 fala justamente a respeito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem natural ele é incapaz de compreender a obra de Deus na salvação do homem. Por quê? Porque isso se discerne de forma espiritual. E somente o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, porque ele penetra até as entranhas do próprio Deus. E ele conhece a Deus totalmente. E quando ele habita em nós, ele nos faz conhecedores de Deus. E homem algum na sua carne pode conhecer a Deus. Talvez ele possa ser um homem que estude muito a palavra de Deus, ele pode ser uma pessoa bastante inteligente, ele pode ser uma pessoa que leia toda a Bíblia várias vezes, mas sem a ação do Espírito de Deus é incapaz de conhecer, compreender as coisas de Deus. E é por isso que eles podem ler e continuar considerando uma loucura tudo isso. Mas se o Espírito de Deus agir no homem, ele vai poder chegar à verdadeira compreensão da vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo ele colocou algumas pedras aqui significativas dentro do ensinamento para os irmãos de Corinto. Eles estavam se orgulhando por conta de homens, mas ele já falou para nós que o homem é salvo pela graça de Deus e não por obras de homens.
ele fala para nós que, na verdade, quando ele foi pregar, ele não foi pregar aos homens para trazer para si um fã-clube, mas ele estava apresentando Jesus Cristo, e que tudo aquilo que eles conheciam a respeito de Deus era loucura para os de fora, mas era sabedoria para os de dentro, porque o Espírito Santo havia revelado a eles a verdade. Só que a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Percebe que ele fala no capítulo 3, no versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Ou seja, ainda que houvessem pessoas ali, e eles haviam se convertido ao cristianismo verdadeiramente, havia obviamente cristãos verdadeiros ali dentro daquela igreja, eles agiam tal qual os homens do mundo. De tal forma que o apóstolo Paulo fala assim, vocês estão agindo pela carne, ou seja, vocês estão sendo carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura carnais vós? Não andais segundo os homens de fora? Ou seja, vocês que se dizem renovados pelo Espírito de Deus, conhecedores da vontade de Deus, agem como se Deus não houvesse operado dentre vós? Qual é o efeito da obra da palavra de Deus na sua vida? É para que vocês vivam em dissensões? É para que vocês vivam de forma orgulhosa, invejando uns aos outros? Não é para isso que Deus vos salvou. Orgulhar-se por conta de Paulo, por conta de Apolo, é uma bobagem. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele fala a respeito do que eles eram, quem era Paulo e quem era Apolo. Vamos ler aqui no versículo 9 o que ele diz. Ele fala, porque nós, e aí referindo-se a ele mesmo, Vamos ler antes só o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aqui ele dizendo basicamente aquilo que eles eram, pessoas que estavam trabalhando na obra de Deus, e era Deus que dava o crescimento. Aí o versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, eles eram homens que estavam ajudando na obra de Deus, não os fazedores da obra de Deus. Eles não eram os autores, os consumadores. Quando você planta uma semente na terra, você espera que ela dê o crescimento. Você não sabe como se dá. Você vai lá, cuida, rega, aduba, faz o que tem que ser feito, prepara a terra. Mas quem dá o crescimento é Deus. E eles eram meros cooperadores de Deus, cujas próprias obras deles seriam provadas. O apóstolo Paulo ele fala que ele colocou um firme fundamento que é Jesus Cristo. E sobre esse fundamento alguns vão lá e constroem. Era o caso de Apolo. Ele foi enviado para lá posteriormente a Paulo para quê? Para poder construir sobre aquele fundamento. Ou seja, organizar aquela igreja. E aí o apóstolo Paulo ele fala a respeito de se construir sobre esse fundamento que é Jesus Cristo e não pode ser removido. E ele diz que alguns vão construir sobre esse fundamento de Cristo com pedras preciosas, com ouro. Outros vão colocar madeira, feno, palha. Mas o fato é que todos aqueles que trabalham na obra de Deus terão as suas obras provadas pelo fogo. E o dia vai revelar a obra que eles de fato fizeram. Então eles como cooperadores também teriam as suas obras provadas, versículo 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, eles tinham que fazer uma obra, mas a obra que eles iam fazer seria provada no dia do Senhor. Então eles estavam falando de pessoas que estavam sujeitas ao juízo de Deus também. E quem é que não estava sujeito ao juízo de Deus? O próprio Deus, aquele que haveria de julgar, Jesus Cristo. Ele era a consumação de toda a obra. Os olhos deles deviam estar fixos em Cristo e não fazer essa segmentação dentro da igreja. Além de cooperadores, eles eram também dispenseiros da obra de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ou seja, qual era o desejo de Paulo aqui com relação à pessoa dele e aos outros irmãos? É que quando olhassem para eles, enxergassem neles homens que eram servos de Deus. Aqueles que estavam ali para servir a igreja, servindo a Jesus Cristo, como despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, aquele homem encarregado da dispensa da casa de Deus. E tem ali sob seu cuidado várias coisas
e que faz a distribuição da forma adequada a cada um segundo a vontade de Deus. Essa era a intenção do apóstolo Paulo para aqueles homens. Versículo 7. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houvesse recebido? Aqueles irmãos que se orgulhavam, eles se orgulhavam de coisa alguma, né? Porque o que o apóstolo Paulo fala aqui é a respeito de que tudo aquilo que eles eram era por conta deles terem recebido de Deus. Eles não eram o que eram por conta da força dele, da inteligência deles, da capacidade de nenhum deles. O que eles eram era por conta da obra de Cristo na vida deles. E o próprio apóstolo Paulo, Cefas e também todos os outros homens eram o que eram, porque tudo aquilo que eles haviam recebido de Deus. E quem é o homem tolo que se gloria daquilo que não trabalhou? Nós. Quem aqui nunca foi culpado de orgulho? De se considerar algo que na realidade não deveria? Parece que intrínseco no coração do homem isso, né? Todo homem, mais ou menos vezes, cai nesse laço do diabo, de se orgulhar, de achar que é alguma coisa como se alguma coisa fosse, quando na realidade só é o que é por conta da graça de Deus. É a graça de Deus que faz o que nós somos. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Não porque houvesse algum mérito na vida dele. Mas se nós somos o que somos pela graça de Deus, importa que nós apliquemos aquilo que nós somos para a glória de Deus. Porque nós seremos cobrados daquilo que nós recebemos. Para desfechar esse ponto onde ele fala a respeito da carnalidade dos coríntios em relação ao orgulho, eu queria só voltar em 2 versículos lá no capítulo 1, que é o versículo 28 e o versículo 31, onde ele fala, versículo 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E o versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, com palavras bastante duras, ele falou para aqueles irmãos: vocês estão se gloriando do quê? Vocês podem observar no histórico dos salvos da Igreja de Cristo que não são muitos os grandes nem os poderosos que são salvos. Mas Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo. Em outras palavras, ele falou assim: vocês não são grande coisa, olha para vocês. Mas Deus vos escolheu. Quando você era colocado juntamente com as pessoas desse mundo, certamente você não seria aqueles primeiros a ser escolhido para o time de futebol. Os primeiros seriam aqueles homens importantes e poderosos dentro da sociedade, segundo a sabedoria dos homens. Mas Deus escolheu aqueles que eram desprezados dentro da sociedade. Por isso não são muitos os ricos e os poderosos que se salvam. Portanto, se você se gloriar, glorie-se nisso. Glorie-se no Senhor. Aí no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele começa a fazer o tratamento a respeito do pecado. Porque aqueles irmãos eles estavam tão inchados dentro do pecado que eles não observavam para as coisas mais óbvias dentro da própria igreja. A gente vai falar a respeito desse assunto e aí nós encerramos por hoje e continuamos na próxima semana. Capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve entre vós que há fornicação, e fornicação tal que nem ainda está entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Talvez na sua Bíblia, ao invés de fornicação, esteja escrito prostituição. Né? É pecado de ordem sexual. E ele fala aqui que havia um determinado pecado dentro da igreja de Corinto, tal qual nem havia se nomeado dentre os gentios, ou seja, se um gentio, sabendo do que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, ele mesmo se escandalizaria por conta da característica do pecado que estava sendo cometido dentro daquela igreja. Que era o fato de haver um incesto, ou seja, um homem possuir a mulher do seu pai, ou seja, ele possuir a sua madrasta. E no versículo 2 fala assim: estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação.
Parece muito característico isso, irmãos, quando nós observamos algumas igrejas que são muito grandes e elas se orgulham do seu tamanho, mas elas não tratam os problemas de pecado dentro dela. Nós podemos observar isso em muitas das igrejas ditas batistas que aderem ao movimento liberal, que elas são igrejas amplas, grandiosas, onde muitas pessoas estão ali. Não é uma regra para todas, eu não estou dizendo que todas as igrejas grandes elas sejam omissas com relação à disciplina, mas certamente muitas dessas grandes elas são sim omissas com relação à disciplina. Portas grandes abertas para sair ou para entrar e uma porta inexistente para sair. É um perigo, porque na realidade aquilo deixa de ser uma igreja, você mata a verdadeira igreja que está ali no meio, pessoas crentes. Mas eles estavam tão orgulhosos com tudo aquilo que eles tinham e possuíam, pessoas prósperas, ricas, talvez, pessoas bem dotadas, que eles não olhavam para a realidade do que estava acontecendo dentro da própria igreja. Eles estavam orgulhosos, ensoberbecidos, e eles nem se entristeciam pelo fato de haver um pecador dentre eles e ele não ter sido retirado. E o versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás. Ou seja, o apóstolo Paulo ele fala, o que vocês têm que fazer? Qual é a medida a ser tomada com relação a esse assunto? O primeiro ponto que ele coloca aqui é que a pessoa que cometeu tal pecado, ela deve ser entregue a Satanás. Que palavra dura, né? Nós olhamos assim e pensamos, como assim? A igreja vai entregar nas mãos do diabo uma pessoa que fez parte da membresia da igreja? Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo fala isso na Bíblia, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, ele entrega Emineu e Alexandre às mãos de Satanás. E o que significa esse entregar nas mãos de Satanás? Ele está falando a respeito da disciplina bíblica, de a pessoa ser realmente tirada de dentro da comunhão da igreja, ser separada, apartada. Essa pessoa não pode fazer parte da celebração da comunhão dentro da igreja. O apóstolo Paulo demonstra aqui, primariamente, dentro dessa passagem, irmãos, é claro que nós não podemos pegar uma passagem isolada e fazer dela uma doutrina. Contextualmente, nós entendemos toda a amplitude de uma disciplina, onde ela visa a recuperação daquele que cometeu o pecado e a purificação da igreja. Mas aqui nesse texto especificamente, nós estamos vendo o apóstolo Paulo enfatizar uma característica que é a pureza da igreja em primeiro lugar. Só que ele não deixa de citar esse tão importante fato, que é o fato de que a pessoa tenha que ser recuperada. No versículo 5 ele fala, seja o tal entregue a Satanás, ou seja, disciplinado, excomungado, para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Percebe aqui, irmão, qual é a ênfase? Qual é o detalhe aqui dentro do texto? E nós podemos nos perder, e muitas vezes nos perdemos dentro de um texto como esse. Porque muitas pessoas querem usar esse versículo aqui para falar a respeito da perda da salvação do crente. E o versículo pode falar de muitas coisas, mas em momento algum ele fala a respeito da perda da salvação. Ele fala a respeito da destruição do corpo, porém ele enfatiza para que a alma seja salva no dia do Senhor Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Ele está falando a respeito de verdadeiros salvos, verdadeiros crentes, que quando são disciplinados por Deus, estão entregues ali para o sistema mundano de vida, eles vão ser julgados pelo próprio Deus ali, eles vão sofrer na carne, e aqui é uma referência ao sofrimento na carne como doenças ou possivelmente morte, para que, morrendo aquele, se ele de fato for crente, ele possa ser salvo no dia do Senhor. Não existe dúvida de que uma pessoa, uma vez salva, ela vai permanecer salva até o último dia, independente do que possa acontecer na vida dela. O primeiro intento que nós vemos aqui é que a intenção do apóstolo Paulo é entregar para que algo aconteça àquela pessoa, uma disciplina ou uso da vara. É interessante que quando nós pegamos aqui o contexto do versículo 18 e 21 do capítulo 4, antes de entrar no versículo 5, ele fala a respeito de ir ter com os irmãos que estavam lá, mas ele vai querer ouvir não somente as palavras dele, porque palavra qualquer um pode dizer, eu estou no versículo 19, mas ele vai querer
ver o poder que eles têm através da palavra que eles falam. Isso não acontecia, de fato, porque não havia poder sobre ele. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E versículo 21 ele fala: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Em outras palavras, assim, o que o apóstolo Paulo estava falando é que ele iria naquela igreja, quando ele fosse até lá, ele iria para exortar aquela igreja, e se necessário fosse, ele usaria da vara, não no sentido estrito da palavra, mas no sentido figurado. E o sentido figurado é que ele haveria de fazer aquilo que era necessário para que a igreja fosse purificada. E aquela pessoa era para ser entregue a Satanás, para quê? Para que ela pudesse ser recuperada no dia do Senhor, se assim fosse a vontade de Deus. Percebe que lá, vamos só dar uma olhada lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, que o princípio aplicado é o mesmo. Ele fala, capítulo 1, versículo 20, e entre esses, aqueles infiéis que rejeitaram a fé, e entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Percebe que quando ele fala, entreguei a Satanás para que eles aprendam a não blasfemar, porque aqueles homens haviam se desviado da doutrina bíblica, o apóstolo Paulo excluiu eles juntamente com a igreja da comunhão, eles foram notados e separados. Para quê? Para que eles aprendessem a não blasfemar. E aqui eles foram, ele orienta no capítulo 1 de Coríntios, no versículo 5, ele orienta que a pessoa seja disciplinada para a destruição da carne, para que ele também possa voltar à comunhão. Não aprenda, mas para que ele possa ser salvo no dia do juízo de Deus. Então, em primeiro lugar que nós vemos aqui nessa passagem é que a disciplina, ela visa sim o arrependimento do homem. Porque ele sendo fustigado na carne, ele possa se arrepender do pecado cometido e possa voltar à comunhão da igreja. É claro que o princípio que o apóstolo Paulo está colocando aqui é o mesmo princípio estabelecido por Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 5, no versículo de 1 a 13, onde ele fala, se um irmão pecar contra vós, vá tu e ele mesmo, e se o seu irmão te receber ou te ouvir, você ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, você vai com mais uma ou duas pessoas e fala com aquela pessoa. Se ele não te ouvir ainda assim, aí você leva para a igreja, e se ainda assim ele não ouvir a igreja, ele seja considerado um gentil e um publicano. Ou seja, uma pessoa fora da comunhão do povo de Deus. O ideal é que as coisas elas sejam tratadas prematuramente, irmão. A disciplina na ordem estabelecida por Jesus Cristo é que ela contamine o mínimo possível a igreja. É um grande erro quando uma pessoa comete um pecado e esse pecado é diretamente anunciado dentro da igreja. Quando na realidade, se a pessoa cometer um pecado, vai tu até aquela pessoa, sem esperar que ela venha até você, e você tenta resolver a situação. Conscientizar a pessoa de que ela está andando segundo a carne e não segundo o Espírito, e que ela precisa se arrepender. E se a ofensa foi contra você, ela precisa estar consciente de que ela precisa arrepender do pecado dela e da ofensa que ela cometeu contra você. Você tem que deixar isso muito claro para a pessoa. Se ela não se demover, aí você leva mais duas pessoas como testemunha. E se ainda assim não acontecer, você leva a igreja. E aí sim a igreja vai orientar aquele irmão. E se ele permanecer no erro, ele tem que ser excluído da igreja. Porque aí vem o segundo ponto, que era a pureza da igreja, o versículo 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Assim como o pão, na celebração da Páscoa, representava a separação do povo de Israel da terra do Egito, o pão ele tinha uma representação de separação e obviamente aqui nesse contexto falando a respeito simbolicamente do pecado, assim como o Egito representava o pecado para o povo de Israel, e é uma figura para nós, ele tinha que ser removido de dentro de nós, ou nós temos que ser removido de dentro do Egito. E aí ele usa essa analogia para quê? Para demonstrar a nós que uma vez que nós somos resgatados pelo verdadeiro Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, nós fazemos parte de uma nova massa. E essa nova massa, ela não pode ser levedada pelo pecado. E é um grande risco, é um grande câncer dentro da igreja, um pecado não tratado.
Porque quando a igreja toma consciência, o conhecimento de pessoas que estão em pecado dentro da igreja, a igreja ela se contamina no sentido em que outras pessoas elas são, sim, levadas a praticar o mesmo ato de iniquidade por conta do pecado não ter recebido a justa repreensão. Uma igreja que não zela pela pureza, ela toda se contamina. Um grande problema na igreja de Corinto é que muitos daqueles que participavam da ceia eram pessoas que estavam em pecado. Pessoas que não discerniam o corpo de Jesus Cristo, estavam vivendo como ímpios, praticando a celebração da ceia do Senhor. Isso não era tolerado por Deus e por conta disso Deus punia as pessoas com doenças e morte. É por isso que há no meio de vós tantos enfermos e muitos que dormem, não sei. Porque Deus mesmo estava julgando aquela igreja. Então a pureza que é aqui demonstrada, a pureza da igreja, é o ponto em que o apóstolo Paulo está enfatizando. E aqueles irmãos haviam se esquecido totalmente desse importante assunto. Eles estavam vivendo como, somos salvos por Jesus Cristo, temos toda a liberdade, podemos fazer o que bem entendermos, desde que nós falemos que somos crentes, cremos em Jesus. E eles estavam se desencaminhando e vivendo como os próprios ímpios. Não podemos tolerar esse pecado dentro da igreja, porque o pecado ele pode corroer toda a igreja. Versículo 11. Ele fala, isso não quer dizer absolutamente com os Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, quando ele fala de não se associar com os homens. Não é com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Percebe o que ele fala? O apóstolo Paulo ele diz que é muito mais importante você fazer uma distinção entre aquele que se diz irmão e não o é, ou não age como tal, do que você não se associar com uma pessoa que é do mundo e que naturalmente vive dentro da iniquidade. Porque o grande problema aqui, relatado pelo apóstolo Paulo, é a imagem da igreja de Cristo perante a sociedade. Você precisa zelar por essa imagem. Quando nós falamos que uma pessoa que se diz crente, você está agindo com ela como se ela fosse crente de fato, nós estamos cometendo justamente aquilo que estava acontecendo com os irmãos lá em Corinto. Ele peca, eu sei que ele peca, tal, não sei o quê, mas, enfim, faz parte da nossa igreja, está tudo certo. E ele deixa muito claro no versículo 7 que ele não está falando absolutamente com relação àqueles homens que são devassos e estão no mundo. Mas ele fala no versículo 11 que aqueles que se dizendo irmãos, ele for devasso, ou avarento, ou idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com os tais, não comais. Por que não comais? Porque a relação naquela época de você comer junto com a pessoa, eu acho que fica bem clara com relação a Pedro, quando ele estava juntamente com os irmãos lá na região da Galácia, e ele comia juntamente com gentios, mas quando começou a chegar os judaizantes, ele começou a se separar e comer somente com os judeus. Porque o fato de você comer juntamente com os homens demonstrava uma associação com eles. Hoje em dia não necessariamente, já não tem tanto esse peso. Hoje em dia você come em mesas coletivas, onde tem várias pessoas sentadas à sua mesa, que você nem conhece, que você nem troca uma palavra. Mas aquela relação notada pela sociedade, esse é o ponto. Notado pela sociedade de que as coisas estão em perfeita ordem entre você, igreja, e aquele que se dizendo irmão por uma dessas coisas que ele relata aqui nessa passagem. Porque ele diz que nossa obrigação não é julgar aqueles que estão de fora. Pelo contrário, nós temos que ir e pregar o evangelho aos que estão de fora. Mas nós devemos fazer o julgamento daqueles que estão internamente. Versículo 13. Versículo 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse inimigo. Então o apóstolo Paulo ele fala assim, nós não temos obrigação nenhuma de julgar aqueles que estão aí fora. Não é nossa obrigação. Deus vai julgar a cada um. A nossa relação com o mundo deve ser de amor, no sentido de pregar o evangelho para que possa haver arrependimento por parte deles. E que eles possam se salvar do caminho em que estão.
Agora, aqueles que já adentram a igreja de Jesus Cristo, esses devem ser exortados a que não pequem. E o processo de disciplina, irmãos, é um processo de fato. Foi o que Jesus Cristo ensinou. A pessoa que cometeu o pecado, que foi disciplinada, ela não é simplesmente chegada taxativamente: irmão, Kaique, está disciplinado. Acabou, Kaique. Não acontece desse jeito. É um processo. É conhecido o pecado do irmão, é trazido o pecado para que a gente possa entender o que aconteceu. O irmão deve se arrepender, ele é exortado a respeito de se arrepender do pecado. Se ele ainda não se arrepender, é levado a uma comissão de poucas pessoas. Se ele não se arrepende, aí sim é levado à igreja. A igreja exorta ele. E se ainda assim ele insistir no pecado, ele deixa de ser um pecador como todos nós somos pecadores na nossa vida. Que pecamos e nos arrependemos. Mas ele se torna aquilo que a palavra de Deus chama de iníquo, ou aquela pessoa que vive em pecado. Deus julgará os que estão de fora. Em primeiro lugar, irmãos, para encerrar, nós precisamos ter uma observação com relação a tudo aquilo que acontece dentro da nossa igreja, para que nós possamos tratar o mal que aparece, para que esse mal não cresça e tome conta de toda a igreja. Como é que começam as facções? Como é que começam as divisões de igreja? Elas começam pequenas. Um que fala com outro, que fala com outro, que fala com outro, e começa a crescer aquilo ali. Irmãos, se alguém vem com um discurso sectário, de separação, de divisão da igreja, você tem a obrigação de rechaçá-lo. É obrigação sua como crente de exortá-lo ao arrependimento. Se ele não se arrepender, leva ao conhecimento de mais um ou dois, e os três vão lá e exortam esse irmão. Se isso não acontecer, leva ao conhecimento da igreja. A igreja vai exortá-lo. Se ainda assim ele não se arrepender, que seja considerado como um gentio e publicano. A preocupação é a pureza da igreja. E é claro que dentro dessa preocupação, aquele que foi disciplinado, se ele for verdadeiramente um filho de Deus, ele vai se reconciliar com a igreja por conta da mão de Deus operar na vida dele. E a pergunta, irmãos, que paira, evidentemente, é: uma pessoa que está disciplinada, ela deve crer na sua salvação? Porque o versículo 5 ele fala a respeito disso, a respeito da pessoa que morreu, da pessoa ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que no dia do Senhor ela seja salva. Ou seja, o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Se nós isolarmos o versículo, nós podemos dizer: a pessoa é salva. Muitas pessoas já disseram isso. Uma vez salvo, sempre salvo. E a pessoa vivia como o diabo nessa vida e falava assim: mas eu aceitei a Jesus Cristo um dia na minha. Essa pessoa leu o versículo 5. Mas eu acho que ela não leu o versículo 9, o capítulo 6 e 10. Capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Percebe que aqui o apóstolo Paulo ele exorta os irmãos a respeito de algo que estava acontecendo dentre eles. Obviamente que muitos daqueles irmãos haviam sido tudo isso que está relacionado aqui. Nós mesmos, irmãos, fomos alguma coisa do que está aqui, em maior ou menor grau. O fato é que todos nós éramos pecadores antes de termos o conhecimento de Jesus Cristo. E se nós éramos pecadores, porque Jesus Cristo veio para salvar aquilo que se havia perdido. Então, se você acha que você não era pecador, é porque então Cristo não veio para você. Então você precisa se arrepender para ser salvo. Seu pecado. Você precisa primeiro reconhecer o seu pecado, para depois você ser salvo. E alguns irmãos lá dentro da igreja, eles estavam voltando a fazer aquilo que era a prática passada deles. Estavam voltando a cometer aqueles antigos pecados. E o apóstolo Paulo começa no versículo 9 dizendo que os injustos não hão de herdar o reino dos céus, o reino de Deus.
Porque além desses pecados aqui relacionados, eles estavam começando a entrar em litígio um contra o outro, irmão processando irmão perante a corte dos homens, o que é algo gravíssimo, algo abominável por Deus. Porque a igreja ela pode julgar a si própria dentro desses aspectos. Então o que ele estava falando aqui? Que as pessoas que cometem essas coisas, elas não herdam o reino dos céus. Em outras palavras, irmãos, uma vez que a pessoa está disciplinada, é claro que paira sobre a pessoa o fato dela ter sido sim convertida ou não. Se a conversão foi verdadeira ou não. Imagina um homem lá em Corinto que depois de ter dito ser convertido, ele começa a cometer esses pecados. Ele começa a ser um adúltero. E continua persistentemente na prática do adultério. Ele sendo disciplinado, continua. Paira sobre ele a dúvida se ele foi de fato convertido ou se ele é um daqueles que saiu de nós porque não era de nós. Sabe, a linha é muito fina para você se agarrar a isso. Dizer, eu aceitei a Jesus Cristo, eu sou salvo até o fim. Nesse sentido, em que se você está em pecado, e o Espírito Santo de Deus não mexe com o teu coração para que você se arrependa desse pecado, que você tem parte com ele. Porque o Espírito de Deus tem ciúme. E ele fala ao nosso coração aquilo que nós devemos ser. Se o Espírito de Deus não age no homem, Deus vai julgar. Não nós, a igreja. Por isso, separai o iníquo, porque Deus julga os que estão de fora. Se ele de fato foi salvo, Deus tem um plano na vida dele, Deus vai trabalhar na vida dele e ele há de ser salvo no final. Mas existiam muitos daqueles que saíram de nós porque não eram de nós. Em qual dos dois um disciplinado pode se enquadrar? Não pela conveniência, mas pela palavra. É isso que deve ser pensado e refletido a respeito do ponto da disciplina. É claro, irmãos, que quando nós falamos a respeito da disciplina, o que mais importa ressaltar é que a palavra de Deus ela sempre fala a respeito daqueles que se arrependem e voltam. É o que o apóstolo Paulo trata na segunda carta aos Coríntios. Uma pessoa que foi disciplinada por ter permanecido no pecado, ela se arrepende e retorna. E os irmãos estavam resistentes em recebê-lo. Aí o apóstolo orienta: receba o tal. Porque havendo verdadeiro arrependimento, a pessoa tem que voltar à comunhão com a igreja. Tem que voltar à comunhão com Jesus Cristo. Tem que voltar a fazer parte da mesa do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus para todos aqueles que se arrependem e voltam. Vamos ficar em pé, irmãos, encerrando por hoje.